Pois é, e ainda falando sobre a pandemia, com medo da terceira onda da Covid e com UTIs no limite, municípios paulistas voltam a endurecer medidas contra a doença. Uma dessas cidades é Ribeirão Preto, que vai fechar comércio e escolas nesta semana. E para entender melhor os motivos que levaram a essa decisão, a gente conversa agora com o prefeito da cidade, Duarte Nogueira. O prefeito, bom dia para o senhor. Obrigada por nos atender. Bom dia a todos que nos acompanham pela Jovem Pan na manhã desta terça-feira, dia 25. Prefeito, a que se deve a aceleração de casos de Covid na doença e esse aumento no número de leitos ocupados? Bom, esse é um fato que vem ocorrendo no estado de São Paulo como um todo, em algumas regiões com maior intensidade, em outras ainda não, mas eu acredito que isso é fruto das novas variantes, do processo de contágio, principalmente no Dia das Mães, quando as famílias se cercaram mais, mas também pelo comportamento de algumas pessoas, mesmo sendo uma minoria, de maneira inadequada. Você ainda tem em todas as cidades, pelo menos na maioria delas, cidades de médio e grande porte, os chamados pancadões, as aglomerações, as pessoas que não usam máscaras, não fazem o distanciamento físico, e isso acaba levando ao contágio da doença a pessoas mais vulneráveis, né, ou com comorbidades, ou mais suscetíveis ao impacto do vírus, né? E isso tem aumentado a sobrecarga tanto nos nossos pronto-atendimentos para a intubação de pacientes ainda no pronto-atendimento. Nós temos 2 polos Covid aqui em Ribeirão Preto, na UPA da 13 de Maio, na UBS Central, e mais 2 UPAs, Norte e Oeste, trabalhando com pacientes com Covid. E, para vocês terem uma ideia, do dia 17 de maio para cá, então nós estamos falando em 7 a 8 dias, o número de pessoas intubadas nessas unidades, que são essas 4, variou de 22, 17, 19, 17, 15, 13, 17, 18, 21, até 25 pessoas no dia de ontem. Então, o nosso Comitê Técnico de Contingência, considerando também de que nós chegamos a ter 315 leitos e mais de 300 deles ocupados aqui na cidade de Ribeirão Preto, em 11 hospitais da rede pública, privada e filantrópica, isso nos apontou cautelarmente, pelo Comitê Técnico de Contingência, coordenado pelo secretário de Saúde, a recomendação neste final de semana de que nós adotássemos essas medidas no dia de ontem. Elas foram adotadas, notificadas, o decreto foi publicado, ele passa a valer a partir de quinta-feira. Então, entre quinta-feira e até a próxima segunda-feira, inclusive, nós vamos ficar 5 dias num regime de restrição mais acentuada, ou seja, uma fase emergencial mais restritiva ainda, do que aquela recomendada pelo Plano São Paulo. E aguardaremos as curvas epidemiológicas, tanto de novos casos, internações, óbitos e a presença e a necessidade de intubação, principalmente dos pacientes, seja nas unidades de terapia intensiva, seja no pronto atendimento, enquanto se aguarda a regulação para os leitos hospitalares. E durante esses dias, até a próxima segunda-feira, verificar se a gente tem uma redução, estabilização, aumento, para que outras medidas possam ser tomadas, tanto no sentido de manter as restrições mais intensas ou iniciar um período leve de relaxamento proporcionalmente. Sim. Certo, prefeito Duarte Nogueira. Pergunta agora de Diogo Schelp. Prefeito, bom dia. Se não me engano, entre os dias 17 de março e 21 de março desse ano, a Prefeitura de Ribeirão Preto impôs medidas ainda mais restritivas do que as que estão sendo adotadas agora. Quais foram os efeitos daquelas medidas, prefeito? Elas foram positivas. Veja que hoje nós estamos com mais de 300 leitos de UTI ativados na cidade. Naquele período de 17 a 21 de março, nós tínhamos 240 leitos na cidade, hoje são 70 mais, né? Nós tínhamos uma estrutura nos nossos pronto-atendimentos ainda mais vulnerável na questão de oxigênio. Eu aumentei no nosso hospital municipal de 5 para 9 mil litros de gás de oxigênio de reserva. Na nossa unidade de pronto-atendimento a 13 de maio e nas outras 3 UPAs,
nós também duplicamos a nossa capacidade de armazenamento de oxigênio, então nós não temos nenhum problema de oxigênio. Nós tínhamos também uma certa vulnerabilidade na questão dos medicamentos para a intubação, que é as famílias do midazolam, fentanil, os rocurônios, que são os curare. Todos esses estão hoje com os estoques bastante bem abastecidos. E a nossa estrutura de recursos humanos aqui no limite, né, da nossa capacidade de contratação e de estresse, inclusive, das nossas estruturas humanas, sejam médicos, auxiliares, enfermeiros e etc. Então, prudencialmente, a medida que nós tomamos ontem foi para evitar um colapso no atendimento. Nós não chegamos aqui em nenhum momento a ter pessoas que precisaram ser entubadas e não tiveram os ventiladores artificiais. Sim. Então, essa é a cautela que nós estamos tendo. Aquela experiência que nós tivemos em março, que foi um lockdown mais radical, a gente aprendeu muito com uma questão que envolve principalmente o setor industrial. Você tem setores industriais da cidade, aqui em Ribeirão, que produzem soros parenterais, ou seja, soros para hospitais. Você tem a produção de soro garantida, mas o frasco que vem do plástico, ele ficou interrompido. A gráfica que produz o rótulo, que rotula o frasco ou o saco de soro, idem. Na parte de terminal de petróleo, que é uma coisa vital, né? Querosene, diesel, gasolina, etanol. Você manteve o terminal de petróleo aqui funcionando, que abastece, inclusive, o duto que vai para Paulínia, que vai para o Triângulo Mineiro. No entanto, a indústria de borracha que faz as mangueiras, ela ficou paralisada e você compromete a manutenção. Então, nós aprendemos aqui como é difícil fazer um lockdown. Portanto, nesse momento, nós tivemos, com os erros ou as dificuldades que tivemos há 60 dias atrás, fizemos aquilo que, no nosso entendimento, pelas experiências que vivemos, aquilo que era melhor para ser adotado, para tentar diminuir a pressão em cima da nossa estrutura essencial. Constantino. Bom dia, prefeito. Pois é, pegando um gancho nisso, nessas dificuldades de controlar um lockdown, um estudo em São Paulo com 30 mil óbitos concluiu que a maioria era de aposentados e donas de casa, que estavam praticando isolamento. A Argentina seguiu muito esse caminho das restrições e está com os piores resultados agora na América do Sul. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, vários estados, como o Texas, abriram há mais de 2 meses, levantaram todas as restrições, tinha apenas 16% de vacinação e continuou havendo queda de casos. Qual é a ciência por trás dessas restrições, prefeito? Bom, Rodrigo, o que nós estamos vendo agora é indo para os leitos de UTI e permanecendo um período entre 12 a 15 dias em média, quando a permanência de UTI anteriormente, principalmente no ano passado, variava de 7 a 9 dias, uma faixa etária mais jovem. Como nós temos aqui em Ribeirão Preto, 21% da nossa população já recebeu a primeira dose. E uma outra parte, 10%, alguma coisa como isso, já recebeu a segunda dose. Então, o que a gente nota agora, e eu vou mostrar para você os dados de ontem, né? Os óbitos. Os óbitos de 90 anos ou mais que ocorreram em 2020 e que agora estão ocorrendo em 2021, diminuíram 49,4%, quase 50% a menos, que é fruto, obviamente, do processo de imunização da vacina. Os óbitos do ano passado em relação a esse ano, dos 80 a 89 anos de idade, é menor 38,4%. Os óbitos de 70 a 79, menos 19,1%. Os óbitos de 60 a 69 aumentaram 24,7%. Os óbitos de 50 a 59 aumentaram 82%. E os óbitos de 40 a 49, em relação ao ano passado e esse ano, aumentaram 142%. Então, nós estamos tendo uma gravidade e um nível de letalidade em faixas etárias mais jovens, fruto da variante P1, que atingiu em larga escala a região de Ribeirão Preto, e agora estamos aí todos atentos à questão da variante indiana, que começou lá pelo estado do Maranhão. E, obviamente, os
os estudiosos, os cientistas estão avaliando a eficácia das nossas vacinas em uso no Brasil, em especial nesse momento a AstraZeneca e a Coronavac, e agora iniciando a Pfizer, a capacidade dessas vacinas também em imunizar novas cepas, principalmente essa que está chegando, que é a indiana. Muito bem, conversamos com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Muito obrigada mais uma vez por nos atender. Prefeito, boa sorte para você e para a cidade. Muito obrigado a todos, uma boa terça para vocês, até uma próxima oportunidade.